irmão, um obreiro, que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência no campo teológico, ou no campo espiritual, ou da própria vida mesmo, ele é capaz de ver, te chama ali com amor. É melhor o amor aberto, né? A repreensão aberta do teu amor encoberto. As fiéis são adquiridas pelo que ama. Quando aparece nesse lugar, graças a Deus. E por último, e muito importante, ponto 3, aí falando sobre críticas. Aceite o fato de que o autor da crítica realmente pode estar certo. Quando nós entendemos vivamente. Porque às vezes nós deixamos o nosso espírito e nos deixamos abater por uma crítica, por uma palavra, dizendo, não está bom, não está legal, tudo bem certo. Uma repreensão aberta. Como é bonito, eu amo que me repreende abertamente. Eu sou um tipo de homem assim, eu gosto de me repreender. Mas quero deixar chateado humilhado essas pessoas. Mas se me chamar e falar, só ele e eu, ou eu vou dizer não é outro. Eu vou estar errado. Sua opinião, ele foi muito bem direcionado, mas não é outro. Não está legal, não está certo. Não é isso aí não. Como me sinto feliz, vou abraçar, vou beijar no rosto, porque eu vou ver se realmente, segundo o argumento da pessoa, eu vou perguntar. Eu também estou com a cabeça pensando, eu vou perguntar para o irmão. Eu vou perguntar para a irmã, por quê? Me diz por quê? Por que está vendo? Menino, eu vou ouvir. E você vai dizer por causa disso, por causa daquilo. E vai me mostrar a justificativa. E eu, racionalmente, vou entender realmente. Não, vou cumprir, não. Você disse para mim que não vai de graça, mas era de graça. E eu cumpri. Todo a minha oratória, todo eu não passei a não cometer mais aquilo. Né? Como aquela crítica às vezes ajuda a outra pessoa. Não, a autoestima às vezes se abate por uma ignorância nossa. Por uma ignorância nossa. Quando somos fechados e apenas o nosso ego, o nosso eu, nós não temos deferência nenhuma de fora. Às vezes nós estamos tão fechados, irmãos, dentro do nosso ego, que nem o próprio Deus falando nos comove mais. E nós já estamos tão cheios de nós mesmos. Se nessa manhã o nosso coração possa estar aberto. Eu quero dizer que a palavra de ontem foi em Jeremias. Pode falar, então. Não falei, não. O texto de Saulo. É o texto de Saulo. Que Saulo, ele era um matador, ele era 9 de 11 a 15. Atos 9 de 11 a 15. E para fechar, eu quero dizer, mude. Pega sua mão, coloque os seus olhos. E você vai escutar essa orientação final de ordenar no ato de fé, no ato simbólico e didático também, para você compreender o que significa. Mude a visão que você tem de si mesmo. A partir de agora, você vai seguir com a visão ou com os olhos de Deus. Você pode tirar as mãos. Diga amém. Por que estou dizendo isso? Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4, nós vemos agora. Quando Jeremias disse para Deus, Senhor, eu não posso ser um profeta porque eu não faço uma criança. Eu disse para ele, não diga, tu és uma criança. Então Deus está mudando a visão de Jeremias. Deus, ele muda a visão que Jeremias tinha de si próprio. Deus, ele altera a visão espiritual de Jeremias. Nessa manhã, Deus está alterando a nossa visão espiritual, a nossa autoimagem, está
que é a visão de Deus. Pode mudar. Muda. A da crítica, passamos da crítica, a pessoa não aceita a crítica, abaixa a cabeça, pode mudar. Aceita a crítica, continua a crítica construtiva, pode mudar. A autoimagem deturpada, ali ó, eu quero fechar com essa imagem. Olha lá, nu, diga em nome de Jesus, responde em nome de Jesus, a minha visão está sendo alterada, está sendo curada nesta manhã. Eu já não me vejo como fraco, eu já não me vejo como incapaz, eu já não me vejo como fraco, mas eu me vejo como campeão de Deus. Eu recebo a visão de Deus. Eu recebo a visão de Deus. Eu recebo uma visão curada nessa manhã. Olha lá, é o mesmo homem. Antigamente, ele mesmo sendo forte, ele vivia daquela forma. Magrelo, fraco, raquítico, esquelético. Aquela mesma visão é uma autoimagem deturpada. É um homem, é um crente cheio de capacidade para operar a obra, para fazer, realizar trabalhos na obra do Senhor, mas ele se vê tão aquilo. Eles próprios não reconhecem sua força, eles próprios não acreditam em si, mas Deus está enxergando com a luz. Deus está chegando, está tirando uma visão fraca, perdida, numa visão aquele que é espiritual, numa visão de fraqueza, de incapacidade, que está fazendo como fez com Jeremias. Jeremias, você se vê como uma criança, olha lá. Jeremias, você se vê como uma criança, porque criança é fraqueza, é incapacidade, é imaturidade, mas eu te digo que quando eu olho para você, eu vejo o profeta. Olha para o portão, eu olho para você e vejo você forte, eu olho para você e vejo você capaz, eu olho para você e sei que você é capaz, porque fui eu que te criei, fui eu que te gerei na vida da sua mãe. Antes de tu sair da tua mãe, lembra tudo que Deus falou para ele? Antes de tu sair da tua mãe, eu já conhecia. Se tem alguém que tenha capacidade de dizer para você quem você é, sou eu, porque eu sou Deus. Quem é você para dizer que não é, que não tem, que não pode? Se eu, sendo Deus, digo para você que comigo você é, comigo você pode, comigo você faz, porque eu sou Deus. Eu te garanto! Eu vivo a sua visão! E diz a história, não vindo simplesmente aqui de Jeremias, versículo 4, não. Mas diz a história do João, que após a visão da autoimagem de Jeremias será alterada por Deus. A visão dele foi curada, foi parada por uma ação e intervenção divina. Ele se tornou um dos maiores profetas da história de Israel. E um dos maiores profetas da história de Israel. Agora sim, vamos fechar com a oração de fé, em nome de Jesus. Mais uma vez, com as nossas fichas, nós vamos profetizar a cura da nossa visão. Cura da nossa visão. A sua visão será curada para si próprio. Você já não vai se ver incapaz, fraco, frágil, mas também você já não vai ver o outro. Se você tinha uma visão negativa, olhava o outro sempre vendo os defeitos, sempre procurando as falhas, mas que agora será diferente. Você vai ser capaz de olhar uma pessoa e ver o que ela tem de melhor, ver as suas qualidades, e não apenas os defeitos. Os defeitos serão ignorados. Nós vamos ver os defeitos, sim, vamos reconhecer os defeitos, sim. A nossa cabeça é uma cabeça pensante e a nossa fé não é uma fé séria. Nós vamos ver os problemas, vamos ver os erros, mas nós vamos focar nas qualidades. Nós vamos focar nas possibilidades. Aleluia! Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Deus, com as mãos dos olhos, com as mãos das vidas, no ato do profeta, por assim dizer. Nós queremos profetizar uma visão sarada. Nós queremos profetizar a nossa visão curada. E a visão do nosso coração, a visão da nossa autoimagem. A visão que temos de nós mesmos, agora sendo curada pelo Senhor.
Essa pessoa não se via tão frágil, tão pequena, tão aquém, por assim dizer. Agora, ela não vai se ver como superioridade, mas ela vai se ver como capaz. Ela vai se ver como alguém que é capaz de fazer tudo que ela for capaz de fazer. Diga comigo, a minha visão é a visão de Deus. Quando eu olhar para mim, eu me verei com a visão com a qual Deus me vê. Quando eu olhar para o mundo, quando eu olhar para o próximo, quando eu olhar para o meu irmão, quando eu olhar para os pastores da igreja, eu verei com a visão com a qual o Senhor nos vê. Eu prometi isso na minha vida. Eu quero isso no meu coração e na minha mente. Uma vida de algo de palma e de estava no braço do Senhor e você está curado. Receba a cura da sua vida. E em nome de Jesus você está sarado. Saia curado aqui nesta manhã. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Seja curado. Saia curado. Tá bom? Em nome de Jesus. Saia curado aqui nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Todos eles vai partir. Material da sala. Alguém deve voltar. Se não tiver dinheiro, não tiver opção, a gente vai lá fora por favor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Abraão. Dá um abraço para você também, povo. Dá um abraço. Seja sarado. Dá um abraço. Você terá sobre a vida. Nós vamos convidando agora ao café. Os senhores da igreja vão ao